Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, no Paraná. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre as consequências da passividade moral, né? E por que que nós muitas das vezes entramos nesse campo de passividade moral. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a vida de Ló, rapidamente, no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 20, diz assim: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então, esse texto aqui, ele fala, né, do clamor dessa cidade chamada Sodoma e Gomorra, né? Tem um outro versículo bíblico que diz que nessa cidade havia fartura de pão, né? Diz que era uma cidade muito próspera, porém era um povo que não estendia a mão para o necessitado, era um povo egoísta, era um povo que materialmente estava muito bem, mas era um povo extremamente egoísta e imoral. No versículo 15 do capítulo 19, diz assim: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ló vivia em uma cidade extremamente corrompida, né? O nível moral, o nível de padrão moral dessa cidade era extremamente corrompido, né? Diz a história que o povo de Sodoma e Gomorra, eles se reuniam como se fosse num bosque e tinha como se fosse um lago nesse bosque, e eles se reuniam nesse lugar para fazer lá as festas, né, as oferendas deles aos deuses deles, e ali eles praticavam orgia durante todo o dia. Como se fosse hoje, o que nós vemos hoje acontecendo tipo nas festas raves, tem muito disso, né? O pessoal vai lá pro meio do mato, música o dia inteiro, bebida e droga, e ali ninguém é de ninguém, todo mundo transa com todo mundo, acontece muito isso. E isso acontecia lá em Sodoma. Esse povo extremamente imoral, né? Assim, o nível de pecado sexual nesse lugar era muito grande. Se você vai ler a história ali de Ló, Ló recebe os anjos na sua casa, os anjos foram na casa de Ló avisar Ló que aquela cidade seria destruída, e os moradores daquela cidade vão até a casa de Ló porque eles queriam estuprar os anjos. Para você ver o nível de perversão que aquele povo tinha, né? Todo tipo de prática sexual acontecia entre eles, né? Desde sexo grupal, ninguém é de ninguém, né? Homem com homem, mulher com mulher, o homem com a mulher que não é dele, a mulher com o homem que não é dela, enfim, era uma orgia só. E Ló, ele morando nessa cidade, ele era um homem justo. Ló era um homem justo. Mas ele se tornou um homem passivo. Ele se tornou um homem que perdeu
a sensibilidade da santidade de Deus, da moralidade. Porque mesmo Deus falando que queria destruir aquele lugar, Ló estava numa situação ali muito confortável. E nós lemos aqui no capítulo 19, no versículo 16. Ele, porém, demorava-se. Ló não conseguia sair daquela posição que ele estava de passividade. Tão grande, tão forte era a influência daquele lugar sobre a vida dele, do comodismo que se instalou na vida de Ló. E você vai ler ali na sequência, o texto diz que os anjos pegam ele pela mão. Quem sabe, você que está assistindo esse vídeo, você está vivendo situações na sua vida. Quem sabe você está em um lugar. Quem sabe é uma situação sua mesmo, de comportamento, em que você sabe que aquilo ali está errado. Deus já falou para você sair daquilo ali, mas você não sai. Deus já te avisou que você tem que sair daquele lugar, mas você não sai. Você continua passivo ou passiva. Deus já falou que esse relacionamento não vai dar certo. Você já sentiu isso, mas você não quer sair. Deus já falou para você que você tem que largar esse namoro pecaminoso que você está, mas você não sai, você não larga. Deus já falou que você tem que parar de fazer aquele negócio lá que você sabe que está errado, que você está fazendo um negócio sujo, quem sabe lá no seu trabalho, mas você não para, você não sai daquilo, você se demora naquele comportamento viciante. Você se demora naquele comportamento viciado. Assim estava Ló, acomodado, sem força de reação, sem percepção da realidade, sem perceber o perigo. E o texto diz: ele, porém, se demorava. Quem sabe Deus está usando a minha vida para dizer para você: não se demore mais nessa situação que você está. Saia dela. Saia dela. Antes que você seja destruído ou destruída, saia dela. Ouça a voz do Senhor. Veja bem, a família de Ló, as filhas de Ló, os genros de Ló, eram pessoas que estavam acostumadas a viver naquele ambiente pecaminoso. A sua esposa, ela estava tão apegada naquela cidade, tão apegada nas coisas terrenas, que a ordem era que eles saíssem sem olhar para trás. E ela olha para trás. E ela virou uma estátua de sal. Ela perdeu a sua vida, perdeu a sua salvação. Porque ela não obedeceu à ordem do Senhor. Então, quem sabe Deus está dizendo: não se demore nessa situação. Quem sabe Deus está te chamando para o arrependimento, para você ter um compromisso com Ele, para você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, mais do que tudo. Quem sabe é esse o chamado de Deus: se arrependa dos seus pecados. Aceite o Senhor, o Messias, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Entenda que Ele morreu na cruz, no madeiro por você, para te dar vida eterna.
E que para que você tenha direito a essa vida eterna, você vai precisar se humilhar, pedir perdão dos seus pecados. Você vai ter que mudar de vida, mudar de comportamento. Você vai ter que decidir na sua mente: eu vou mudar. E começar a ler a Bíblia. Ler a Bíblia, aqui ó, a Bíblia. Ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, ler a palavra, buscar a palavra, se alimentar da palavra, para que Deus possa realizar na sua vida tudo aquilo que Ele precisa realizar. Para que você seja um canal da bênção de Deus nessa terra. Tá bom? Então, não se demore. Volte-se para o Criador. Abandone. Sodoma e esse mundo, queridos. São os prazeres desse mundo. A vida fácil desse mundo. Né? É fácil viver no prazer da carne, do pecado. É fácil. É fácil viver na falta de perdão. É fácil. Agora, abrir mão de tudo isso e começar uma nova vida. Então não se demore, saia desse lugar de passividade e comece você a conduzir a sua vida com Deus, com Deus. Não permita mais que os seus sentimentos te embalem, que este mundo te embale e te leve para situações que você sabe que está te fazendo mal. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Ele, porque Ele quer fazer a obra na sua vida. Mas Ele não pode agir na sua vida se você tem o seu coração em Sodoma e Gomorra. Se o teu coração está nesse mundo, nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida. Tá bom? Então fique aí com essa palavra. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.